Quero saudar a todos aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua maravilhosa graça e paz. E que todos que me ouvem nessa oportunidade sintam-se abençoados em receber a palavra de Deus em seus corações. De maneira especial, quero saudar a todos os congregados e membros da Igreja Cristã Evangélica da Aclamação e todos aqueles que, de bom coração, estão a nos ouvir nesse momento. Nós iremos falar um pouquinho a respeito do Salmo 127, que diz assim a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Essa foi a leitura do Salmo 127. Esse é um chamado Salmo de romagem, Salmo de Salomão, rei de Israel. E o nosso tema geral desse mês é a família cristã em um novo tempo. Hoje o nosso tema, palavras de paz, tesouro para os filhos. Nesse cântico de romagem, Salomão nos fala que o nosso bem-estar e a nossa proteção procedem de Deus e não das nossas forças. Então podemos observar neste salmo que todo esforço e poder humano não são nada diante da onipotente mão de Deus. Tudo depende da ação de Deus nas nossas vidas. E para entendermos aqui a palavra de paz, que são tesouro para os filhos, o que Salomão ouviu de Davi e agora ele ensina aos romeiros, a seus irmãos, aos seus súditos, aqueles que viajavam de norte ao sul, de Israel e Judá, e às vezes se mudavam no período da seca, ou mesmo da cega, reuniu famílias para irem para outras tribos, para colher grãos, para cuidar da lavoura, ou até mesmo se reuniam para ir ao templo. Daí o cântico de romagem, era o cântico da caminhada. Então Salomão ele declara 3 movimentos interessantes de Deus a nosso favor para o nosso bem-estar e proteção. E a primeira coisa que Salomão declara é que o Senhor é quem edifica a nossa casa. Deus é o grande construtor de todas as coisas e também é aquele que edifica a nossa vida e a nossa casa. Salomão ele compartilha aqui algo interessante, porque em 1 Crônicas 17, de 1 a 15, Deus faz uma aliança com Davi, seu pai. E Davi reúne todo o povo, um grande número de homens, compra de nações madeiras, ouro, prata e todos os utensílios, pedras, para a construção da casa do Senhor. Mas Deus diz que Davi não iria construí-la, mas sim o seu filho Salomão. A nossa aliança, assim como Deus a fez com Davi, ela é feita também em Cristo, numa rocha, e ela é feita também pela palavra infalível de Deus. Então, firmada na rocha eterna que é Cristo, essa é a nossa aliança com Deus, ou Deus de aliança conosco. Então, o Senhor é quem edifica
a nossa casa. A segunda consideração, a segunda declaração que Salomão nos dá aqui nesse salmo é: o Senhor é quem guarda a nossa cidade. É interessante isso, porque enquanto Salomão dormia, depois de ter invocado o nome do Senhor, de acordo com 2 Crônicas 7, de 11 a 22, o Senhor vem à noite, depois de ter feito aliança com Salomão, ele vem e se revela a Salomão e ele lhe ensina de noite. É interessante isso. Enquanto Salomão dormia, o Senhor vem em sonhos e depois ele se acorda, no caso Salomão, para receber as instruções do Senhor. E o Senhor não vai dar a Salomão somente sabedoria, como ele pedira, mas Deus também vai lhe dar riqueza e muito poder. Então, o Senhor é quem guarda a nossa cidade. Em várias ocasiões, Deus guardou o seu povo, tanto de doenças, de pestes, como da fome, de inimigos, nas guerras. Aqui me vem à mente a guerra dos sírios contra Israel, em 2 Reis, capítulo 6 e 7, quando a Síria cerca Israel e o profeta Eliseu dá uma profecia e diz que eles seriam vencedores. E de fato, o Senhor vem e somente com um de seus anjos fere o exército sírio de cegueira e também de visões portentosas, com aviões, com armas de guerra, com cavalos de fogo, e aquele exército foge, deixando a cidade livre do ataque, e como se não bastasse, eles deixaram todo o seu mantimento e armas, e houve grande abastecimento, como falara o profeta Eliseu um dia antes. A terceira consideração que Salomão nos dá é: o Senhor é quem nos dá filhos como herança. É interessante isso aqui. Os filhos são herança do Senhor. São heranças do Senhor dada aos pais. A geração de uma criança no ventre materno é uma bênção, é um milagre de Deus. Os filhos precisam ser criados com certas finalidades pelos pais. E a principal delas é a glória de Deus, é o temor de Deus. É interessante que Salomão faz aqui uma analogia. Compara os filhos como flechas nas mãos do guerreiro. E você sabe que um bom guerreiro, ele sabe muito bem atirar as suas flechas. Ele atira as flechas para demarcar, ele atira as flechas para matar ou ferir o inimigo, para conseguir alimento. E nesse caso aqui, a questão de flechas, comparando aos filhos, significa que nós, como pais, devemos nos comportar como bons guerreiros. Para que lado, para que direção nós estamos atirando nossos filhos, nós estamos instruindo nossos filhos, nós estamos dando a sabedoria aos nossos filhos. Podemos concluir que tudo o que possuímos em nossas mãos vem das mãos do Senhor. Podemos aprender que se Deus não estiver ao nosso lado, em vão será todo o recurso e o esforço humano. Como diz o verso 1 e o verso 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será trabalhar além do que se deve, trabalhar fora de hora, e sem a graça, sem o poder de Deus, sem a vontade de Deus, perder tudo isso. Podemos aprender que se Deus não estiver ao nosso lado, em vão será todos os recursos humanos e o nosso esforço.
É o Senhor que nos abençoa e protege em todas as situações de nossa vida, tanto neste mundo quanto no porvir. Então, queridos irmãos, mães e pais, principalmente nós que somos pais, precisamos ter cuidado, ter um equilíbrio, trabalhar sim, mas confiar no Senhor, reservar um tempo para os nossos filhos e confiar, ter a certeza de que até mesmo enquanto estamos dormindo e descansando, Deus está guardando a nossa cidade e guardando a nossa casa. Que nós venhamos atentar para esses conselhos que Salomão está nos dando aqui. Nesse mês da família, família em um novo tempo, palavras de paz são tesouros para os filhos. Então Salomão nos dá 3 declarações aqui, como aquele que é um pai experiente e está ao auxílio de todos os que buscam o Senhor nesse salmo de romagem. A primeira declaração é o Senhor quem edifica a casa. A segunda é o Senhor quem guarda a nossa cidade. A terceira é o Senhor quem nos dá os filhos como herança. Que Deus nos abençoe e nos guarde até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém.